bem-vindos a mais uma manhã aqui com a Palavra de Deus. Sou Simone Souza. Oi, gente! Gente, eu tô rouca. Estamos informando aí nossos seguidores. Sejam muito bem-vindos a esta manhã de fevereiro, um mês da pessoa aqui, né? Sejam muito bem-vindos e hoje é uma manhã muito especial, porque nós vamos ler sobre uma mulher que eu amo e alguém de quem eu sempre falo quando eu vou ministrar em alguma igreja. Eu amo ela. Ei, Rose, um beijo. Fica aqui, não sai. Deus quer falar com você através da palavra dele. Sejam bem-vindos, nós estamos lendo Marcos 5. Ontem eu quis falar só uma parte de Marcos 5, porque tem muitas coisas pra gente falar de Marcos 5. E o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco de como que eu me relaciono com essa palavra. Eu recebo muitas mensagens, as pessoas falam: Simone, você fala tanto, né, de ler a Bíblia, eu não consigo, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. E a primeira coisa que você precisa compreender que realmente não é sobre termos vontades. Simone, o que eu faço? Eu tô sem vontade para ler a Bíblia. Então você leia até que a vontade venha. É assim. Você subjuga a sua carne, você fala: eu vou, meu Deus, tem um trem aqui abrindo. Eu vou ler, porque essa palavra vai transformar a minha vida. Às vezes, nós permitimos que as nossas emoções nos governem, as nossas vontades nos governem. Menino come o que quer. Menino come o que quer. Quando você é adulto, você come o que você precisa comer. Uma pessoa que está doente, ela come o que precisa. Ela não come o que ela tem vontade. Ela come o que ela precisa. Ei, Tiago! Gente, vamos chegando. Marcos 5. Se você já leu, se você não leu, nós vamos ler uma segunda parte de Marcos 5 hoje, que é Marcos 5, 21 em diante. Então, Simone, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou ler a Bíblia? Primeira coisa, eu preciso me conectar. E uma dica que eu dou pra você é, quando você, vou colocar aqui, coloca o texto, Rose, é Marcos 5, 21, 30... Acho que hoje nós não vamos falar da filha de Jairo, que não vai dar, gente. Senão nós vamos passar aqui 3 horas. Marcos 30, vamos falar só até a hora da mulher do fluxo de sangue. Marcos 30. Vamos falar. Marcos, coloca Marcos de 21 em diante. Marcos 5, 21 em diante. Essa mulher, ela era uma mulher que entrou na história. Mas ela entrou na história de alguém. Essa não era a história dela. Você não tá entendendo. Essa história não era dela. Jesus não estava indo atrás dela. Meu Deus, tem muita coisa, gente. É muito forte. É muito forte. Então, o que você faz? Coloquei aqui um louvor instrumental. Vou colocar o de ontem, que esse aqui também. O de sempre. Cadê? Ai, Jesus. Gente, em breve eu vou ter uma Alexa em nome de Jesus. A sensação de comprar seu apartamento com a melhor taxa de financiamento, é? Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais alto. Em breve nós teremos um Alexa. Eu tô crendo que eu vou ter um Alexa, porque quando colocar Alexa a gente pode fazer lá fora
Porque aqui é o escritório aqui onde o Luiz fica e o computador dele, aí é longe. Enfim, tô na cadeira dele, Rodrigo. Aqui, ó, cadeira game do Luiz. Então, gente, parabéns, Bela. Feliz aniversário. Que a graça e o favor de Jesus transborde abundantemente sobre a sua vida. E que você cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é. Que você possa conhecer mais de Jesus. Que você possa ser incendiada pelo amor dele por você. Porque é assim que acontece. Quando você tem esse encontro como essa mulher, você é incendiada por ele. E não há lugar em você que não seja preenchido. Então vai mandando essa live para alguém, vai mandando essa live aí para alguém, vai compartilhando, vai apertando o coraçãozinho para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E outra coisa, gente, eu tô postando o vídeo, o pessoal, vocês não estão indo lá comentar se é para continuar, se essa mensagem falou com você, se Deus tocou seu coração. Sabe por quê? Porque o Instagram, eu não preciso do seu comentário, nem da sua curtida, não. Mas o Instagram, ele só reconhece como algo relevante para pôr para outras pessoas, principalmente os meus próprios seguidores, quando aquilo que eu postei tem interação, quando aquilo que eu postei tem comentário. Então, se você não comenta, não curte, não compartilha e não salva, o Instagram, ele pega essa mensagem e joga no limbo, porque essa é a métrica dele, não é a minha métrica. Hoje eu vim de pastora, mas eu já tô morrendo de calor, gente, porque eu vim com o blazer sagrado do Senhor. Então, eu vou começar enviando para os meus seguidores aqui, ó, entrarem aqui nessa live, para que Deus possa falar ao nosso coração. Comece a gerar expectativa do que Deus pode falar com você nessa manhã, sabe? Deus, ele tem tanto para fazer em nós, tem tanto para falar através de nós, mas é sempre sobre aquilo que Deus pode e quer fazer dentro de você, não é sobre o que Deus está fazendo fora, não é sobre o que Deus está fazendo no mundo. Eu estou enviando aqui, tá? É sobre o que Deus quer fazer em mim, em você, entendeu? Então fala, vem para essa live. Então a primeira coisa, quando nós vamos ler a palavra de Deus, a gente precisa chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele estava lá quando essa palavra foi escrita. Olha a minha Bíblia. Quando essa palavra foi escrita, o Espírito Santo estava lá. Então, a minha Bíblia, olha, eu vou escrevendo nela orações, revelações, coisas que eu quero que o Senhor faça em mim, e quanto mais eu me coloco nesse lugar, mais fome eu tenho. Todos os dias quando eu vou comer eu falo, Senhor, que eu tenha mais fome da Tua palavra do que eu tenho por comida, e que eu tenha mais sede da Tua palavra do que eu tenho dessa água. E olha que eu tenho sede de água. Que eu tenha mais fome e sede da Tua palavra e da Tua presença. Que nada mais seja importante, que o reconhecimento de pessoas não seja importante. Inclusive, se você não viu ainda, eu acabei de fazer um post que eu mesma fiquei, meu Deus, falei de mim, da nossa necessidade de agradar as pessoas, da nossa necessidade de agradar as pessoas e desagradar a Deus. Quem você prefere desagradar? As pessoas ou a Deus? Que Deus tem falado sobre você e você tem preferido acreditar naquilo que as pessoas falam a seu respeito. Tá entendendo? Eu tô com esse tá entendendo enjoado aí, né? Mas vamos lá. Vamos primeiro convidar o Espírito Santo. Feche os seus olhos rapidamente, de verdade. E eu vou abaixar o som, mas é só pra gente orar mesmo. Para o Espírito Santo falar ao nosso espírito humano. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele mora dentro de nós. Eu e você temos um espírito humano. Esse espírito humano é onde está o centro das suas vontades. O seu espírito, que é o contrário do que o Espírito Santo quer. Entenda isso. O Espírito Santo quer o que é contrário a o que o teu espírito humano quer. A palavra vai dizer que nós estamos sempre numa luta da carne contra o espírito. Então eu preciso subjugar o meu espírito humano
ao Espírito Santo de Deus. E para isso eu preciso pedir para que o Espírito Santo me ajude a compreender essa palavra e traga essas revelações ao meu espírito. E que essas revelações virem uma prática para mim. E que aquilo que eu aprendo aqui, eu possa praticar. Que eu não seja mais instável, que eu não seja guiada mais pelo que as pessoas acham a meu respeito. Porque não adianta nada você dizer que ama a Deus, mas as suas atitudes revelam o contrário. Não adianta nada você abrir a boca e falar, nossa, como eu amo a Deus. E na primeira tempestade, você olha e fala, cadê Deus? Que Deus é esse que você diz que ama e acredita? Se na hora que você precisa colocar a fé em ação, você simplesmente desestrutura, abala, qualquer abalo sísmico te abala, qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer te desestrutura. Mas fulana falou isso de mim. Problema dela e das baleias de Roberto Carlos. Entre o que ela falou a meu respeito e o que Deus falou a meu respeito, eu fico com o que Deus falou a meu respeito. E aquilo não pode te ferir. Porque a palavra diz que você tem o Espírito de Deus. E Ele é a alegria, Ele é paz, Ele é bondade, Ele é benignidade, Ele é domínio próprio. Então não adianta você perder o domínio quando você bate o dedinho na ponta da mesa e você quer gritar, xingar. Que desgrama! Que inferno, todo mundo tá contra mim. Quando a primeira pessoa que vem cuspir na sua cara, você fala, mas ela tá cuspindo na minha cara, problema, limpa e segue. Pode deixar, Rodrigo, eu vou falar que você ama ele, a família Loures. Mas antes de amá-lo, Rodrigo, ame a Jesus. Antes de amar pessoas, ame a Jesus. Porque pessoas são só pessoas. E elas são pessoas humanas como você, como eu. E essas pessoas humanas, de carne, de osso, elas vão falhar. E sabe qual é o problema da igreja? A igreja olha para essas pessoas com tanta idolatria que quando elas falham, elas se afastam de Deus por causa de pessoas. Sabe por quê? Porque na verdade o meu coração não estava em Deus, estava nas pessoas. Eu idolatrava aquela pessoa, então quando ela falha, idolatre apenas a Deus. Porque Ele não vai faltar, não vai falhar, nele não há erro, nele não há dúvida, nele não há uma sombra de variação. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Esse Deus, nele não há sombra de variação. Ele não vai falhar com você. Deixa eu te falar, seu pastor vai falhar com você, eu vou falhar com você. Às vezes você vai me mandar uma mensagem e eu não vou responder, porque eu não vi, porque eu estava ocupada demais. E você vai achar, nossa, mas eu todo dia estou na live da Simone e hoje ela não me respondeu. E às vezes é só Deus fazendo a sua mensagem invisível para mim, para que você não deposite em mim a sua esperança. A sua esperança deve ser depositada somente naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nele, Ele é o caminho, Ele é a verdade, nele todas as coisas foram criadas, nele, somente nele, não em pessoas, não em líderes, não em pastores, não em seres humanos. Nós precisamos tirar do altar, dos louvores, dos cantores, das pessoas, esse lugar que somos nós que estamos confiando Ele ao nosso coração. Tem um livro que eu vou mostrar para vocês. Ele é esse daqui, ó. Ele é um dos livros. Chama Você é tudo aquilo, você se torna tudo aquilo que adora. Eu e você nos tornamos tudo aquilo que adoramos. Então é por isso que nós precisamos ser intencionais em adorar a Deus. E como eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus lendo a sua palavra. Eu adoro a Deus ouvindo dele o que ele me fez para ser. Não o que as pessoas acham que eu devo ser, mas o que Deus disse que eu sou. Quem Deus disse que eu sou. Não importa os diagnósticos. Vamos ler, gente, senão eu começo a desenfrear e não para, tá entendendo? Jesus, seja bem-vindo nessa manhã. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor que foi derramado em nossos corações. Esse amor que nos preenche completamente. Esse amor que não deixa que tenhamos falta de nada. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, o Senhor estava lá quando essa palavra foi escrita. Nos ensina nessa manhã. Nos ensina segredos do seu coração.
nos revela aonde nós estamos, nos revela, expõe a nossa incredulidade, a nossa falta de afeto, a nossa falta de amor. Expõe as nossas idolatrias, Jesus. Exponha, Senhor, nessa manhã, todos os altares que temos levantado para pessoas. Jesus, guarda o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Nós queremos começar a olhar para o outro com os olhos do Senhor. Como ontem nós aprendemos sobre aquele endemoniado. Nos ajude a olhar para as pessoas difíceis que entram nas nossas vidas com o seu olhar de amor, de misericórdia. Nos ajude a olhar para as pessoas que erram conosco com o olhar de misericórdia e que a gente possa dizer: Jesus, perdoa, ele não sabe o que diz, e que seja de verdade. Que a gente não se ofenda mais. Por quê? Porque o que as pessoas falam pode ser uma verdade ou pode ser uma mentira, e que nenhuma das duas eu possa me ofender. Que eu deixe de ser melindrosa, que eu deixe de ser melindroso, mimimi, que tudo me faz ir pra cama e dizer que tô mal, tô triste, tô com depressão, porque as pessoas olharam e não dão pra mim o valor que eu preciso, mas eu sei que o valor que eu preciso, o Senhor já me deu naquele dia na cruz. Espírito Santo, toque cada vida que vai ouvir essa mensagem agora ou depois. E que essa mensagem ela seja entranhada entre a sua alma e o seu espírito, e que ela penetre profundamente o nosso ser. Deus, que sejamos praticantes e não apenas ouvintes dessa palavra. Que não seja pelo conhecimento tolo e vazio. Não tem a ver com a quantidade de anos que nós estamos na tua casa, na igreja, lendo a tua palavra, mas que tenha a ver com a quantidade de tempo que nós queremos ser transformados pelo Senhor, pela tua palavra. Nos transforme mais um pouco hoje. Que cada irmão meu que está aqui ouvindo essa palavra cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é. Através do Senhor, Espírito Santo. Através de Jesus. Jesus, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem ali, o Senhor estará. E eu sei que o Senhor já se faz presente, porque não importa se essas pessoas estão cada uma nas suas casas, mas que elas estão aqui com um objetivo: conhecer mais do Senhor. Abençoa, Pai, a Carla, o Tiago, a Kelly, cada um desses que tem estado aqui todos os dias, a Rose. Deus, se alguém, Pai, precisa de uma cura, que nessa manhã o Senhor possa tocá-lo, se ele crê. Se quando eles ouvirem essa palavra, que haja cura neles através dessa palavra, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Jesus, eu quero te amar muito mais hoje do que eu te amava ontem, do que eu já te amei a minha vida inteira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o meu amor por Jesus hoje seja muito maior do que era ontem, muito menor amanhã. Tendo Jesus voltado para o barco, para a outra margem, uma grande multidão se reunia. Então o que aconteceu? Jesus estava no meio de uma multidão. Saiu da multidão, foi atrás de uma pessoa. E se você não ouviu a palavra de ontem, por favor, vai lá ouvir, para que você compreenda o que está acontecendo. Então Jesus larga tudo por causa de um. Ele saiu do meio de uma multidão, chamou os discípulos e foi lá em Gadara para libertar aquele endemoniado. Alguém que se tornaria um grande missionário, evangelista e pregador da palavra de Deus. Não das palavras vazias, porque conhecimento sem vida com Deus, sem processo com Deus, são palavras vazias. São palavras que não transformam. Mas aquele gadareno falou para as pessoas daquilo que ele foi transformado. Ele falava: olha para mim, você lembra de mim? Eu era aquele endemoniado que estava preso há mais de não sei quantos anos. Eu vivia nos sepulcros. Eu vivia nos sepulcros. Eu sou eu. Você acredita? Olha como eu estou bem vestida. A Bíblia disse que ele estava bem vestido. E antes nem roupas ele tinha. Olha isso como eu tô. Eu era aquele endemoniado
que ninguém queria mais, que ninguém ouvia mais, que ninguém queria ter paciência com ele, sabe? Eu era aquele endemoniado. E de repente, Jesus para tudo para falar e para curar uma pessoa. E olha, aquele endemoniado não estava atrás de Jesus. Foi Jesus que foi até ele. Tem situações que Jesus vai até você, porque ele sabe que você já não está nas suas faculdades mentais. Você já não está mais conseguindo compreender nada. E era assim que aquele endemoniado estava, atormentado por demônios. Então tem situações que Jesus vai até você. Mas agora nós temos outra situação totalmente diferente. E você está aqui. Jesus já foi até você, senão você não estaria aqui hoje. Mas talvez o fato de Jesus ter ido até você não quer dizer que você tenha sido completamente livre. Mas essa mulher nos ensina, olha, tinha uma grande multidão e todos estavam ao redor dele, à beira do mar. Então chegou ali dois dos dirigentes da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Então vamos lembrar bem que essa é a história de Jairo e sua filha. Essa é a história de Jairo. Você consegue fixar isso? A história contada aqui é a história de Jairo e sua filha. Um dos dirigentes da sinagoga. Alguém que era um daqueles que estavam sempre colocando Jesus à prova, que estavam duvidando de Jesus. A maioria estava, mas Jairo não. Alguma coisa queimava dentro do coração de Jairo, e Jairo falava assim: todos os outros mestres da lei estão colocando ele à prova, estão duvidando dele, mas esse aqui tem alguma coisa, eu vou lá. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-lhe aos seus pés. Só se prostra aos pés de Jesus aquele que sabe que ele possui aquilo que eu preciso. Ele, na hora de prostrar, era como se ele falasse assim: Jesus, olha só, eu te adoro, você é o Messias. Ele reconheceu Jesus como Messias. Então, por que Jesus vai à casa dele? Porque no ato de se prostrar, ele reconheceu Jesus como Messias. Quando ele se prostra, ele reconheceu Jesus como Messias. E ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Há 12 anos, por favor, impõe a mão sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Jesus, ele conhece a motivação do nosso coração. Ele sabia que Jairo já tinha o aceitado e o reconhecido no seu coração. Às vezes nós estamos ouvindo falar de Jesus, mas Jesus é só um conhecimento de longe para nossas vidas. Mas Jairo se prostrou, se humilhou diante de Jesus. Às vezes o que eu e você precisamos é nos humilhar diante de Jesus, crendo que ele pode fazer. Porque Jairo também já tinha uma situação, a filha dele padecia por 12 anos. Uma grande multidão o seguia, enquanto, olha, o que está acontecendo? Jesus está com Jairo do lado. Deu aqui, então Jairo, eu vou na sua casa. O que era um escândalo para a época, porque com certeza ele ia ser destituído do cargo de líder da sinagoga. Ele ia ser destituído do cargo de dirigente da sinagoga. Ele apostou tudo. Ele apostou tudo que ele tinha, a reputação dele. Ele apostou ao que as pessoas achavam dele. Ele falou assim: cara, eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus na minha casa, nem que me custe tudo. Será que eu e você estamos assim? Dispostos a abrir mão de tudo por esse Jesus na nossa casa? Dispostos a abrir mão de reputação, de emprego, de salário, de estabilidade, de tudo por esse Jesus para que ele entre na nossa casa? Jairo estava. Ser dirigente da sinagoga fala muito mais do que eu e você possamos imaginar. Ser dirigente, naquele momento, é como se ele fosse um grande líder e ele abriu mão de tudo para Jesus ir na casa dele, porque ele vai perder esse cargo. Os dirigentes da sinagoga vão falar: você tá doido?
Você tá com esse blasfemo, você tá com esse doido, esse profeta. Ele tá falando que ele é Deus. Isso é um pecado. Isso fere aquilo que a gente acredita, que só tem um Deus e que Deus ele não pode se apresentar de multiforma. Mas ele abriu mão de tudo para que Jesus entrasse na casa dele. O que você precisa abrir mão de hoje para Jesus entrar na sua casa? É de um relacionamento que não edifica, que te leva para longe de Jesus? Abra mão. Você já sabe o final dessa história. Esse relacionamento te leva para mais perto de Jesus ou para mais longe, não importa se ele está dentro da igreja. Se ele fala que ele é cristão, não é sobre o que ele fala que é sobre uma conversão genuína. É sobre se ele realmente tem uma vida com Deus, se ele quer ser transformado, sabe? Porque às vezes eu e você conhecemos pessoas e vamos nos relacionar com pessoas que não conhecem a Deus. E aí, de repente, a gente acha que essa pessoa, porque fala que ama Deus e que vai na igreja domingo, quer ser transformada. Mas quando essa pessoa é exposta a essa palavra, não há mudança, não há transformação. Entenda, namoro foi feito para dar errado. Namoro foi feito para dar errado. Namoro não foi feito para dar certo. Namoro foi feito para que você olhe a pessoa e fale, pera aí, o principal aí tá faltando. Vida com Deus, relacionamento com Deus. Como que eu, Simone, uma mulher, posso me sujeitar a um homem que não se sujeita à palavra de Deus? Que não quer conhecer mais desse Deus? Que não é apaixonado pela palavra de Deus? Porque quando eu chegar para ele e expor a palavra e vou falar, essa sua conduta está errada, como auxiliadora, como eu posso auxiliar alguém que não se submete à palavra de Deus? Deus não me chamou para ser... Deus me chamou para auxiliar. Deus me chamou para ser auxiliadora. Eu só posso auxiliar alguém diante dessa palavra que quer se subjugar a essa palavra. Como que eu posso ter um cabeça que o destino dele não é a eternidade? Que tudo é mais importante do que ele ter um tempo com Deus? Não. Ainda que eu esteja há 1000 anos solteira, eu vou permanecer, porque se o cara não amar mais a Jesus com atitudes do que ele pode me amar, pra mim não serve. E eu vou falar pra ele aqui, segue teu caminho. Por quê? Porque eu tô indo pra um lugar, eu sou intencional, eu sei o que eu quero, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei o que eu tenho me preparado. Mas vamos continuar, que Deus já tá bradando aí. Ô gente, não dá pra profeta pregar não. A profeta senta pra pregar um negócio e aí ela já começa outra coisa. Tá entendendo? Tá vendo, gente? Aperta o coração aí, chama a gente que tá solteiro, que tá negociando o que é inegociável. Jairo abriu mão de tudo pra viver esse amor, para receber Jesus na casa dele, para receber Jesus na família dele. Jairo era casado, tinha uma mulher, uma filha. E ele abriu mão de tudo. Ele não ficou pensando, como que eu vou sustentar a minha família agora? Se eu sair desse emprego, como que eu vou sustentar a minha família? Mas ele pensou, entre a vida da minha filha e Jesus entrar na minha casa, com certeza eu vou abrir mão das outras coisas. Porque se Jesus pode curar meu filho, minha filha, Jesus pode abrir tantas portas para mim. Jesus pode me dar tantas coisas. Jesus, ele quer antes entrar na nossa casa. Jesus quer entrar na sua casa. E o que você precisa abrir mão hoje para Jesus entrar na sua casa? De verdade. Para Jesus transformar a sua vida. É um relacionamento que envolve sexo? Aí você fala, mas eu não vivo sem sexo. Mas meu namorado não vai namorar comigo se a gente não transar. Problema dele, ele que vá pro raio que o parta. Eu não vou negociar o que é inegociável. Às vezes você vai precisar abrir mão de um relacionamento que não está de acordo com aquilo que Deus espera de você. Entende? Então Jairo abriu mão de tudo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, nas primeiras palavras, é que Jairo abriu mão de tudo que impedia Jesus de entrar na sua casa. Para ele tomar aquela atitude de se humilhar diante de Deus, ele se humilhou, ele se ajoelhou na frente de todo mundo. No outro dia, tinha uma... Pensa comigo! Ia estar todo mundo falando, você viu Jairo?
Jairo agora desviou. Jairo agora não quer mais saber. Jairo agora não acredita mais no Deus das Escrituras da Torá. Jairo agora tá metido com aquele lá, aquele Jesus de Nazaré. Jairo, Jairo, agora você aqui não precisa mais. Não precisa vir mais, Jairo. Amém, Lídia, é isso mesmo. Jesus não te criou para ser espancada, violentada. Não, Jesus te criou para ser amada, mas quem erra no recrutamento vai ter que investir muito tempo no treinamento ou vai ter que passar por situações. Então que você e eu que somos solteiras e solteiros aqui, precisamos compreender isso hoje. Não erre no recrutamento, Tiago, porque o preço é alto. Não erre no recrutamento, tá entendendo? O preço é alto, você vai ter que investir em treinamento, porque casamento é para sempre, exceto em situações como a Lid contou aqui, que foi exposta a uma violência. Mas Deus, Ele é fiel. Errou no recrutamento, vai pagar caro demais. Eu não quero errar no recrutamento, eu não sei você. Eu não vou errar no recrutamento. Eu não vou. Eu vou submeter a palavra de Deus. Ah, você quer casar? Se prepara. Estuda. Tem um livro aqui, deixa eu ver cadê ele. Eu nem sei cadê ele, que acho que eu emprestei pra alguém. Chama O Significado do Casamento. Você quer casar? Nem sei por que eu tô falando isso, tá? Mas enfim, isso aqui não tem nem aqui. Mas é sobre abrir mão de tudo. Uma vez na minha vida, o casamento foi mais importante que Jesus. Eu querer casar, eu querer ter alguém, era mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu queria ter uma família. Mas não negocie. Não negocie o que é inegociável. Não tem como. E vai pagar caro no treinamento, porque você vai ter que treinar essa pessoa. Mas Simone, essa pessoa não quer nada com Jesus. Vai ter que treinar, vai ter que orar, vai ter que fazer igual essa mulher do fluxo que nós vamos conversar agora. Calma. É assim, gente, que eu leio a palavra. Eu vou ficando cheia, assim, um negócio vai me dando, um trem. Eu falo, meu Deus, Senhor, eu quero abrir mão de tudo. Aí nessa hora eu paro. Quando Jesus fala no meu coração que Jairo abriu mão de tudo para estar ali, eu paro e eu falo, faça essa oração. Jesus, me ensina a ser como Jairo. Eu abro mão da minha reputação. Eu abro mão dos meus títulos. Eu abro mão dos meus cursos. Eu abro mão da estabilidade que o emprego me dava. Eu abro mão, Jesus, para que o Senhor permaneça na minha casa. Jesus, o que impede o Senhor de fazer a sua obra completa na minha casa, que eu ainda estou segurando? Eu abro mão nessa manhã. Eu faço como Jairo, eu me ajoelho agora diante do Senhor e me arrependo de ter demorado tanto para abrir mão disso. Amém. E eu continuo. E aí, estava ali uma certa mulher. Agora começa a história de uma certa mulher. Uma certa mulher. Que mulher era essa, Simone Souza? Não sei. Eu não sei o nome dessa mulher. Eu não sei absolutamente nada de quem, se ela tinha marido, se ela tinha família. Eu sei que ali tinha uma certa mulher. E pode ser que você seja essa certa mulher hoje. Que você seja esse certo homem hoje, que decidiu entrar na história de alguém. Essa mulher, a história não era dela, tá entendendo? A história do Gadareno era dele, era a história dele. Jesus foi até ele. A história aqui é a história de Jairo e sua filha. Um homem que abriu mão de tudo para que Jesus fosse na casa dele levar cura. Um homem que abriu mão de reputação, abriu mão de tudo. Jairo. Essa era a história de Jairo. Mas uma certa mulher rasgou a história de Jairo, cruzou o caminho de Jairo. Parecia até que ela estava atrapalhando os planos de Jairo. Se eu sou Jairo ali, eu ia falar assim, Jesus, meu filho, nós estamos indo para minha casa. Para de se meter com a história dos outros aqui. Vamos direto para onde nós combinamos. Tá entendendo? Uma certa mulher
O que eu sei dela? Que tinha 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Sabe o que é uma hemorragia, meu amor? Algo que está dentro. Ninguém via. Mas essa hemorragia fazia com que ela fosse uma mulher impura. Ela não podia conviver mais com a sua família. Se ela tivesse filhos, ela não estava podendo criar os seus filhos há 12 anos. Se ela tinha marido, ela não podia ter relação com esse marido há 12 anos. Ela não podia abraçar esse marido. Ela era uma imunda. Por quê? Porque existia uma lei que dizia que quem sangrasse, quem tivesse algum tipo de hemorragia, lepra, tinha que viver à margem. Eles não podiam encostar em ninguém. Ainda que ninguém soubesse que ela estava sangrando, porque era uma hemorragia e ela devia usar panos absorventes para que contesse essa hemorragia, ninguém estava vendo, mas ela sabia que ela era uma impura e ela precisava se separar. O marido dela, a família dela sabia que ela era uma impura e ela precisava viver também à margem da sociedade. Mas a história não era dela. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Deixa eu te contar, só gasta tudo o que tem quem tem. Com certeza ela era uma mulher da alta sociedade, rica, que tinha tudo. Não era uma pobre, porque se ela fosse uma pobre, ela estava vivendo igual Bartimeu. Porque Bartimeu vivia à margem da sociedade há 38 anos. Mas essa mulher gastou tudo que tinha. E ela fez tudo o que podia para que ela tivesse a cura. O que você tem feito? Você tem feito o que está nas suas mãos para que você seja curada? Para que haja transformação na sua casa, no seu casamento, na sua família? Você tem realmente se colocado nesse lugar de deixar que Jesus, você tem coisas que é você que precisa fazer. Jesus liberou a palavra, mas eu preciso vir aqui, ligar essa live, ainda que tenha 17 pessoas assistindo, e eu pense, mas Deus, o que eu estou falando é tão profundo, tinha que ter 1 milhão de pessoas vendo. Mas talvez dentro dessas 17 tenha o meu gadareno, aquela que está vivendo presa na sua própria dor. Talvez dentro dessas 17, agora nas 14, tenha a minha mulher do fluxo de sangue que vai passar por mim, que está há 12 anos padecendo de uma dor, de uma doença, de algo ruim, e ela precisa cruzar o caminho com Jesus. Só que ela não melhorava, ela só piorava. Ela fez tudo que estava à altura dela, tudo que estava nas mãos dela. Sabe o que eu aprendo? Que essa mulher, ela podia não ter dinheiro, não tinha família mais, não tinha amigos, não tinha ninguém. Mas ela estava viva. Enquanto você estiver viva, há esperança. Essa mulher estava viva. Respira agora. Enquanto você está vivo, viva a esperança. Essa mulher padecia há 12 anos. Ela gastou tudo que tinha, ela deu tudo que tinha, ela tentou de tudo. E talvez ela não tivesse mais expectativas, esperança. A Bíblia vai dizer que a esperança tardia adoece o coração. Essa mulher, ela era uma mulher que ela era atacada por pensamentos de desesperança. E ela devia falar, mas Deus, isso não vai mais, eu já tenho tantos anos que estou assim, eu já estou há tantos anos sofrendo disso, eu já estou há tantos anos passando por isso, que eu não vejo mais possibilidade de mudar. Mesmo o Senhor sendo um bom Deus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer, mas acho que na minha situação não vai mais fazer, porque já são 12 anos. Já são 12 anos, Jesus, que eu não vejo meu marido mudar. Já são 12 anos. Errou no recrutamento, agora vai ter que passar 12 anos orando por esse homem. Vai ter que dar tudo que tem, vai ter que engolir, vai ter que vai ter, porque você abriu mão no recrutamento, errou lá no recrutamento. Mas Simone, eu nem era crente, tá tudo bem. Agora vai investir tudo que você tem no treinamento. Essa mulher deu tudo que tinha. Ela estava viva. Não importa quantos anos você esteja sofrendo, padecendo, esperando. Você está vivo, você está viva. Enquanto você estiver respirando, enquanto houver fôlego de vida, há sempre os de repente de Deus. Só que sabe o que essa mulher me ensina? Ela ouviu falar de Jesus. Ela, quando ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu somente tocar no seu manto, eu serei curada.
Ela pensou, se eu somente tocar, eu serei curada. Talvez tem 12 anos que você está orando para esse marido querer casar com você, querer se converter. E aí Deus de repente faz e você acha, meu Deus, será? Mas tem 12 anos que o Senhor não fez nada. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo essa minha condição atual? Será que o Senhor não está vendo que eu estou sangrando? Que isso está me levando à morte? Que está dentro de mim? Que está doendo? Será que você não está vendo que eu já não tenho mais forças? Porque o fluxo de sangue, ele deixava ela sem força. Ele deixava ela abatida. Ele deixava ela desesperada. Ela era a deficiência dela. Mas a sua deficiência não determina onde você chega. Ela determina por onde Deus começa a fazer a sua história. O seu fluxo de sangue, a sua deficiência, os seus medos, as suas angústias não determinam onde você vai chegar. Mas se você somente tocar, é você que vai até Ele. Ao contrário do que aquele homem gadareno que não tinha forças para ir até Jesus, Jesus foi até ele, mas Jesus já foi até você, Jesus já foi até você. E ele fala agora, se você me tocar, você vai ser curada. Aquela mulher, ela falou, se eu somente tocar, eu serei curada. No manto, outro texto vai dizer que ela foi se arrastando, porque ela não podia tocar nas pessoas, tinha uma multidão e ela ia deixar aquelas pessoas impuras. Ela sabia, ela era tão fiel que ela pensava, eu não posso mais, eu não posso ir de pé, eu tenho que ir arrastando. Vai arrastando até Jesus, mas vai. Vai arrastando até Jesus, mas vai. Eu não sei como você chegou hoje aqui nessa live. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei há quantos anos você ora para que Jesus possa fazer algo. Entenda, essa mulher, ela se sentia a pior das pessoas. Não havia nada que ela pudesse fazer mais. E quando não houver mais nada que você possa fazer, Jesus entra na história dela. E ela entrou na história de Jairo. Ela entrou na história da mulher de Jairo, da filha de Jairo. Ela entrou naquela história. Lorena, sua oração tem mais poder do que a minha. Sua oração, aquilo que a palavra que sai da sua boca. Você precisa colocar-se nesse lugar. Jesus, abençoa a minha cidade. Jesus, entra com providência. Jesus, parece que está tudo acabando aqui, mas o Senhor, Ele pode fazer. Somos nós que precisamos buscar esse Jesus. Porque quando você não tem força, Jesus faz. Mas quando você tem força, enquanto você tem força, nem que você vá arrastando, Jesus está esperando você se mover. Jesus está esperando você sentar diante dessa palavra e começar a ler. Ele disse que você vai ser uma pregadora. O que você está fazendo sobre isso? Para eu pregar, eu preciso pregar alguém, a palavra dele. Eu preciso deixar que ele me transforme. Eu estou há 6 anos nesse lugar, pedindo para Jesus todos os dias, me transforma, molda meu caráter, transforma meu modo de falar, transforma meu modo de pensar, não me deixa mais ser mimizenta. Jesus, o que as pessoas fazem ou falam ou pensam ao meu respeito não mudam o que o Senhor me criou para ser. Eu não dependo da aprovação das pessoas para me mover, eu me movo por uma palavra de Deus. Eu não me movo pelo que as pessoas pensam a meu respeito, eu me movo pela tua palavra, e a tua palavra diz que nem que eu vá arrastando, eu vou. Que eu preciso abrir mão de tudo. Jairo precisou abrir mão de tudo. Jesus, eu abro mão. O que eu tenho que abrir mão ainda para que o Senhor me toque? Para que o Senhor entre na minha casa e transforme a minha história, a história dos meus pais, a história da minha mãe, a história da minha família. Aí Deus fala, eu quero que você perdoe sua mãe. Eu quero que você aprenda a amar sua mãe. Eu não amava minha mãe. E Jesus não podia fazer por mim o que eu posso fazer. Minha mãe não me criou. Ela foi embora, eu tinha 1 ano e meio. E eu morei em outros lugares, vivi de casa em casa.
Eu não tinha uma casa para falar, essa é minha casa. Mas a minha mãe deu o melhor que ela tinha para me dar. Ela não sabia me dar outra coisa. E eu precisei falar para ela, como eu vou falar para você aqui, mãe, eu não te amo. Você para mim é como uma tia distante, porque era assim que eu sempre me sentia, mas nunca falei para ela. Eu falei para ela assim, mãe, você para mim é como uma tia distante. Eu não te amo. Meu amor é miserável, meu amor precisa de amor para amar. Eu sou miserável. Eu não consigo amar se eu nunca senti esse amor de sua parte. Mas eu sei que o amor de Deus foi derramado em meu coração e eu posso te amar com o amor dele. Você quer ser a mãe que eu nunca tive? Porque eu quero ser a filha que você nunca teve. Eu falei isso pra minha mãe. Eu precisei. Eu que tinha que fazer isso. Jesus não ia fazer por mim. Sabe? Porque tem coisas que é você que vai ter que fazer. Tem coisas, essa mulher, ela fez tudo que ela podia. Jairo abriu mão de tudo que tinha. Essa mulher precisou aprender a amar aquela mãe. Essa mulher, não com meu amor raso, superficial, miserável, mas com amor ágape, com amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Essas 4 coisas que a gente gosta tanto de falar, tem até músicas, o amor, sobre esse amor aí que é o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo suporta, é de ser suporte para quem não sabe caminhar. E às vezes você vai ter que ser o suporte para sua família, vai ter que ser o suporte para o seu marido, vai ter que ser o suporte para essa mãe que não soube te amar. Você vai ter que ensinar a amar, você vai ter que ensiná-la a amar você. Amando. Não tem outra forma. É você que vai ter que fazer. E essa mulher do fluxo de sangue fez tudo o que ela podia. Eu falei pro meu pai, eu sempre me senti órfã de pai vivo. Eu não sei o que é ter um pai. Eu não sei o que é ligar para um pai quando eu não tenho uma grana, quando eu tenho uma dificuldade. Eu não sei o que é ter alguém para eu ir numa reunião do Dia dos Pais. Eu não sei. Eu nunca soube. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu falava que nem no meu casamento você poderia ir. Eu falava isso. E eu precisei me rastejar até Jesus para eu aprender a amar com Ele. E se você me segue há mais tempo, você vai ver como que Deus restaurou o meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai. Eu e meu pai viralizamos no Brasil, a gente saiu em vários Instagrams. Meu pai é um cara incrível. Ele é um homem maravilhoso. Mas ele não sabia me amar. Ele nunca tinha recebido afeto, amor, carinho. Ele nunca tinha sido filho. Como que ele poderia ser pai? Ele nunca poderia ter sabido o que é prover. Ele nunca tinha recebido isso. Ele teve que se virar a vida inteira. Então, na cabeça dele, talvez, ele pensava, foi isso que eu sei, eu me virei, ela precisa se virar. Mas Deus restaurou a vida dele através da minha. Eu tenho uma irmã mais nova e ela não consegue ainda olhar para o meu pai com um olhar de misericórdia. Eu nunca vi essa minha irmã. E esses dias ela estava ouvindo umas ministrações minhas e ela apareceu, ela veio até mim e a gente conversou por 3 horas, a gente nunca se viu pessoalmente. E eu falei para ela tudo isso que eu tô contando aqui para você. Não tem como a gente esperar que as pessoas nos dêem algo que elas não têm para nos dar. Às vezes a minha mãe padecia por esse fluxo de sangue. Ninguém via, mas estava dentro dela. Ela não conseguia se sentir amada, ela não conseguia se sentir aceita. A palavra vai dizer, Gilca, que o Deus é o pai dos órfãos. Eu tenho um filho, ele não tem pai. Por um erro meu.
saí de casa, me relacionei com um cara uma única vez e depois nunca mais o vi. Ouvi dizer que ele tinha sofrido um acidente e não estava mais vivo. Mas Deus tem sido o pai do Luiz. Ele nunca nos faltou. Sabe nada? E se você está aqui, Gilca, pode ter certeza que Deus tem cuidado de você. Gilca, se você está aqui hoje, ainda que você seja órfã desde os 8 anos, Deus tem sido seu pai. Porque talvez Ele quisesse de alguma forma, e aquilo que você, o seu testemunho vai falar para essas pessoas. Live de profeta é assim, Kelly. Você acredita? Live de profeta, a gente começa a ler a palavra e Deus vai falando. Porque cada pessoa precisa de uma palavra específica. E talvez vocês sejam os meus Jairos, as minhas mulheres do fluxo de sangue. Às vezes você é a minha Gadarena, que está presa na mentira do diabo, que fala que você precisa sentir vontade de perdoar. Você não precisa sentir vontade de perdoar, você decide perdoar. Por que eu perdoo? Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. E eu falei para minha mãe, mãe, você quer ser a mãe que eu nunca tive? Eu quero ser a filha que você nunca teve. Eu quero. Eu quero aprender o que você gosta, eu quero saber quais são os segredos do seu coração. E ela veio na minha casa depois e Deus mudou a vida dela. Deus mudou a vida do meu pai, Deus mudou a vida do meu irmão. Ninguém sabe. Eles prosperaram depois que eu perdoei cada um deles. Mudaram de casa e Deus falou ao meu coração. Foi o seu perdão que liberou eles para prosperarem. Foi o seu perdão que liberou o seu pai, a sua mãe, a sua família para prosperar. Foi o seu perdão. Você estava retendo, mas eu falava, Deus, mas eu não tenho raiva da minha mãe. Eu não tenho ódio da minha mãe. Eu até vou na casa dela às vezes. O senhor não sabe? Ele sei, mas você não ama ela. E eu não te chamei para conviver com ela. Eu te chamei para amá-la com o meu amor. O meu amor. Exatamente, Kelly. Eu não convivo mais, ela lá e eu cá. E Jesus quer te ensinar a amá-la. Sabe? Porque você vai ser cura na vida dela. Você vai ser cura. Sabe o que a minha mãe falou? Naquele momento? E se ela entrar aqui, eu ainda coloco ela na live para que ela fala. A minha mãe falou assim, eu nunca senti Deus antes. Eu nunca soube o que era ser amada por Jesus. Eu achava que Jesus nem me amava, minha mãe era órfã aos 3 anos. Ela falou, hoje eu tô sentindo Jesus. Ela falou isso. Ela falou assim, eu tô sentindo Jesus aqui. Foi o meu amor que curou ela. Foi a minha decisão que curou ela. Talvez só por isso você nasceu dessa família. Sabe o que eu falava? Eu falava, Deus, tem tanta gente legal. Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci dessa mãe, desse pai que nunca me amaram? Se eu não podia ter escolhido outra família pra mim? Logo eles. A palavra vai dizer que tudo que Deus faz é bom. Ó, verdade. Que lindo. Até isso, Deus é detalhista, Tiago. Em ti, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, porque da tua vida cuido eu. E você vai precisar falar como Jairo, preciso de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Será que você pode escrever aí, eu preciso de ti? Você nasceu, Tiago, dessa família para você ser um instrumento de cura na vida deles. É você que vai orar por eles. É você que vai jejuar por eles. É você que vai amá-los, independente de se vai receber esse amor de volta ou não. Você acha que
Mudou de repente, a minha mãe passou a se preocupar comigo, passou... Não, ela me dá o que tem. E é o melhor que ela tem para receber. Ela vai dar para você o que tem, e esse é o melhor que ela poderia te dar hoje. E você vai olhar para ela com tanto amor, e você vai falar, eu preciso te amar. Sabe por quê? Você ama um mendigo na rua, você ama um órfão, você ama uma prostituta, você ama um gadareno, mas você não ama sua mãe e seu pai com meu amor. Esses dois você não... Não, todo mundo, menos eles. A palavra vai dizer que se você não ama o teu próximo, que é quem você vê, como você vai amar Deus? Como você vai amar Deus se você não ama sua mãe que você está vendo? Se você não ama seu próximo que você vê, se você não ama seu ex-marido com um olhar de amor, como que você pode me amar? Sabe, você precisa perdoar esse ex-marido. Você precisa perdoar mesmo e amá-lo com o amor de Deus. Amar com tudo que você tem. Ensinar suas filhas a amá-lo e a ter misericórdia dele. Você vai precisar amá-lo. Não com amor carnal, o amor eros, mas com o amor de Deus. E aí, às vezes, você vai precisar falar assim, Deus, me ensina. Me ensina a amar minha mãe? Eu não sei. E eu falei para ela, mãe, eu não sei a fórmula, mas tudo que Deus faz é bom. E se Ele te escolheu para ser minha mãe, Ele sabia o que estava fazendo. Às vezes você rejeita tanto seus pais e você é tão parecido com eles, sabe? Eu falei para ela assim, eu me lembro que Deus me fez olhar, eu odiava parecer com a minha mãe. Todo mundo falava, você é a cara da sua mãe. Eu falei, sou nada, misericórdia, sou totalmente diferente. E Deus falou assim, sabe seu rosto? É igual a sua mãe. Sabe por que você tem esse cabelo? Você é 50% sua mãe. Sabe, sua pele, você é 50% seu pai. Você é 50% sua mãe, 50% seu pai. E o diabo vai sempre usar as pessoas para tentar ferir o propósito de Deus para sua vida. Mas Deus vai pegar cada uma dessas histórias e vai fazer ser a nova mulher do fluxo de sangue, o novo Jairo. Mas vamos ler a Bíblia, né, gente? Que não tá dando, não. Tá um negócio eu tô sentindo Deus aqui, gente. Eu não sei há quantos anos você que pede para Deus para amar sua mãe e seu pai, mas hoje você decide amá-los com o amor de Deus. Será que você pode dizer, eu decido amar, e a pessoa que você decide amar com o amor de Deus? Perdão não é sentimento. Agora eu vou contar para você o que Deus me ensinou. Deus me fez fazer uma lista e eu vou deixar essa atividade para você. Eu escrevi num papel tudo que eu perdi porque meu pai me abandonou. Eu escrevi num papel tudo que eu perdi porque minha mãe me abandonou. Eu escrevi num papel tudo que eu perdi porque fui abusada. O que aquele abuso me causou? Eu escrevi e queimei. Deus me levou a fazer isso. Eu decido perdoar cada uma dessas consequências. Então, por exemplo, eu falei assim, eu escrevi primeiro e depois perdoei. Aí eu falei, eu perdoo meu pai por cada dia dos pais que ele não foi na festinha do dia dos pais da escola. Eu perdoo meu pai por cada aniversário que ele nunca me ligou. Eu perdoo minha mãe por cada dia das mães que ela não estava lá. Eles me abandonaram, meu pai antes de eu nascer e minha mãe quando eu tinha 1 ano e meio. Eu perdoo meus pais pelo abuso que eu sofri, porque se eles tivessem me criado, eu teria sido protegida. Eu perdoo meus pais por cada vez que não tinha ninguém para me acolher quando eu sofri uma desilusão, quando alguém me feria. Eu perdoo meus pais
E às vezes você vai precisar escrever por que você perdoa, o que você perdeu. O que você perdeu com a ausência do seu pai, da sua mãe. Você vai precisar perdoar seu ex-marido por você ter perdido a fé. Você vai precisar perdoar seu ex-marido por ter se afastado de Jesus, por ter duvidado que ele te amava. Você vai precisar perdoar seu ex-namorado, sua ex-namorada, porque ela não tinha mais para te dar. Ela não podia te amar. Então, que em nome de Jesus você faça essa atividade hoje. Escreva o que você perdeu, o Espírito Santo vai te lembrar. Eu precisei falar cada frase que eu ouvia do meu abusador. Ninguém te ama. Só eu. E eu falei pra ele, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou amada por Deus, Deus me ama. E eu anulo cada palavra que você lançou que ninguém me amava. E não importava o quanto eu quisesse tanto me casar, eu sempre olhava e achava que aquelas pessoas não iam me escolher porque eu não era digna delas. Eu olhava pra alguém e falava, gente, por que essa pessoa não fica comigo? Era muito mais por minha própria causa, por mim, porque o tempo todo eu queria provar de uma vez pra ela que ela podia me amar, que eu era digna. E eu dava tudo, eu falava, eu fazia, e de repente eu sufocava aquela pessoa, eu queria provar pra ela que ela podia me amar, e não é sobre isso. Amor é decisão. Simples assim. Decida hoje amar. E não é sobre perdoar a pessoa, é sobre perdoar todos os prejuízos. E você vai pegar esses prejuízos e agora vai dizer, eu te oferto, Jesus. Sabe quando você vai para a igreja e dá uma oferta? Ou você encontra alguém, um mendigo, e dá 100 reais para ele? Você vai precisar falar para Jesus que oferta para ele. Todos os prejuízos que você tomou desse casamento, dessa agressão, e perdoa e libera essa pessoa. O diabo dizia que ninguém te amava. Não era você. A palavra vai nos ensinar que ele lança setas, e essas setas encontram o nosso coração. Você imagina essa mulher, ela não tinha mais esperança, 12 anos. 12 anos orando, 12 anos sofrendo, 12 anos passando por aquilo, 12 anos sendo humilhada, 12 anos. 12 anos ouvindo, como a minha amiga que acabou de ouvir, que ela e as irmãs dela iam virar prostitutas porque o pai dela tinha falecido, porque ela era órfã. E todo mundo dizia, essas aí não vão dar em nada. E de repente, Deus cumpre cada uma das suas palavras, que Ele é o pai dos órfãos. E talvez aquele pai iria comprometer o propósito de Deus na sua vida. Então Deus permitiu que ele se fosse. Que Deus tire da sua e da minha vida tudo que comprometa o propósito. Que Deus nos ajude a buscá-lo como essa mulher do fluxo de sangue. Arrastando mais vai, se arrasta mais vai. E decida hoje abrir mão de tudo, como Jairo. Eu abri mão de um emprego, gente. Eu tinha uma profissão, eu era bancária. Eu ganhava 10 mil reais quando eu fui demitida. Depois eu recebi proposta para ganhar 20, sem ter nada dentro de casa. E eu falei, eu tenho uma convicção. Eu não me movo pelo que eu sinto, nem pelo que eu tô vendo. Eu sei que aquilo que Deus fez em mim é para transformar vidas. E eu não posso ficar mais presa num lugar. Eu sei que Deus vai fazer. Pode não estar acontecendo nada. Pode ter só 26 pessoas nessa live. Pode ser. Mas Ele vai usar a sua história. Ele escolheu você. Mas Ele quer te curar. Como Ele curou essa mulher do fluxo de sangue. Ele quer te ajudar a perdoar. Ele quer te ensinar que você já pode perdoar. Olha, a gente ama o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, é sobre esse pão que ele está falando. Nos dai hoje. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós já perdoamos quem nos deve. Jesus ensinou a senha. Jesus ensinou o código. Jesus deu a chave da porta. Quer viver tudo que eu tenho para você?
Você quer que todos os dias eu te perdoe? Porque todo dia eu não sei você, mas eu sou miserável, eu não sou boa. Eu sou miserável, eu sou ruim. Você pode achar que eu sou maravilhosa porque perdoei. Não sou não. Foi Jesus. Você pode achar, eu precisava de amor. Eu falava que meu pai não ia entrar no casamento comigo. O que é isso? Como que eu posso ser boa? Como que você pode ser bom se você acha que você precisa amar sua mãe assim? Ela lá, eu já perdoei, mas ela lá e eu aqui. A gente não é bom, gente. Ai de nós, se a graça de Deus não estivesse sobre a minha vida. Ai de mim, se o amor de Deus que nos constrange não fosse derramado dentro do meu coração. Que é com esse amor que eu amo. É com esse amor que eu perdoo. É com esse amor que eu pego tudo que perdi e oferto. Qualquer pessoa que me devam qualquer coisa, eu coloco na conta de Deus. Eu coloco lá, na conta dele. Eu oferto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. De tudo que você plantar, disso colherá. Se você colhe perdão, se você planta perdão, você vai colher perdão. Se você planta misericórdia, você vai colher misericórdia quando você precisar. Mas voltemos à palavra, né, gente? Já são 12h16. O que está acontecendo com essa live, gente? Parece que tem 10 minutos que eu comecei a falar. Não tá dando não, gente. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. O manto é o chão. A orla do manto é o chão. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo como se já estava livre do meu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Sabe o que isso me ensina? Jesus, ele olhou para aquela mulher que tocou ele. Ela conseguiu uma nova estratégia. Todo mundo sabia que se Jesus se tocasse a pessoa, ele seria curado. Era comum, Jesus tocava, e a Bíblia fala, e Jesus tocou, e as pessoas foram curadas. E Jesus tocava e elas foram curadas. Só que essa mulher tocou em Jesus. Jesus tocou no gadareno, ele foi curado. Jesus tocou no mendigo de filho de Bartimeu e ele foi tocado. E aí nós ainda vamos falar dele, que ele é maravilhoso. Ele está em Marcos também. E Jesus foi tocando nas pessoas, mas essa mulher, ela aprendeu um método novo. Por quê? Porque necessidade não faz melindrosos. Necessidade faz homens e mulheres corajosas, que abrem mão, que vão encontrar novas estratégias para viver o que Deus disse que você vai viver. Necessidade não faz mimizento, necessidade faz homens e mulheres fortes e corajosos. As suas necessidades não fazem quem você é, mas a palavra de Deus. Tá entendendo? Aquela mulher disse, eu creio. Aquela mulher disse, eu creio. Se eu somente tocar, eu vou ser curado. Será que você crê de verdade? Quantos anos você está orando pelo seu marido, pelo seu casamento, pela restauração da sua família, por um trabalho, para Deus te usar, para Deus fazer através de você? Ser fiel no pouco. Hoje eu estou aqui sendo fiel no meu pouco. É tão pouco. Queria estar numa praça, tivesse uma multidão de gente sendo curada. Eu sei que existe, tá aqui, eu vou impor, as pessoas vão ser curadas, porque eu creio e esses milagres vão me acompanhar. Mas se eu não for fiel com essas 20 pessoas que estão aqui hoje, sobre o muito Jesus não pode me colocar. Tudo que Jesus faz em nós é para que Ele possa fazer através de nós. Essa mulher foi tocada, eu fui tocada. Eu fui tocada. Eu fui atrás dele, mas eu precisei fazer como Jairo. Um dia eu abri mão. Eu abri mão de uma vida sexual. Eu falei, Deus, se isso vai me impedir de viver a plenitude do que o Senhor tem pra mim, eu te entrego hoje. E eu só vou transar de novo com meu marido. Porque eu vivia um sofisma na igreja e ninguém vai casar comigo. Porque eu já tenho filho, já sou mais velha, não tem ninguém, não tem um homem gato na igreja, só tem, não tem, entendeu? Acabou, já não tem mais. Mas é sobre a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Essa mulher tocou nele, foi curada instantaneamente.
Essa mulher sabia que estava disponível, ela ouviu falar que ele, Isaías 61 vai dizer, que ele foi ungido para libertar os cativos, para curar os cegos. Ela sabia, e quando ela ouviu falar disso, ela falou assim, olha, essa é a profecia de Isaías 61, eu vou até ele. Eu já fiz tudo o que eu podia, mas eu não perdi as esperanças. Será que você perdeu as esperanças? Será que você perdeu as esperanças? De que Deus possa te ajudar a amar sua mãe, seu pai? Que Deus possa transformar esse relacionamento? Deus tem tanto para fazer em você antes de fazer através de você. Ela sabia que estava disponível. Deus não vai fazer o que é você que precisa fazer. Deus quer que você possa exercer aquilo que está disponível para você. É você que vai ter que se preparar, é você que vai ter que entender qual que é o significado, é você que vai ter que orar. Deus falou que eu ia pregar. Falei, então tá, se eu vou pregar, eu tenho que ler essa palavra, eu tenho que aprender essa palavra, eu tenho que deixar essa palavra me transformar, porque Deus nunca permita que eu fale de algo que antes o Senhor não fez em mim. Deus está levantando uma geração de pessoas que querem primeiro que Ele faça em si. O problema é que muitas vezes a gente quer ler essa palavra pelo que Ele pode fazer através de nós. E a gente quer ligar aqui a internet. Gente, eu tô 6 anos dentro dessa casa, lendo Bíblia e sendo transformada. E eu achava tão lindo, eu falava... Tem pregadoras que eu gosto muito, que uma delas inclusive é a Camila Barros. E eu falava, Deus... Como que pode? Como que pode o Senhor entregar essas revelações para Camila? São coisas tão profundas. Que loucura é essa? Quando que eu vou ler essa palavra e alguma coisa vai fazer sentido? E quanto mais eu me colocava nesse lugar, sem vontade, mais o Senhor ia derramando, ia falando, olha, apare essa aresta, olha, você agora vai ter que fazer isso, agora eu tenho direção nova, agora eu tenho tempo novo, agora você vai começar a fluir no profético. Gente, eu não fazia ideia do que era ser profeta. A verdade, eu tinha aversão de profeta, porque o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. O teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. O teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Seu bloqueio é seu pai, sua mãe, faz parte da sua mensagem. É sobre como falar para mulheres que não sabem como recomeçar depois de serem agredidas. Isso faz parte do seu propósito. É você que vai escrever um livro e outras mulheres vão saber como passar pelo que você passou. Porque inteligência é aprender com os próprios erros, sabedoria é aprender com a vida dos outros. Eu tô aprendendo aqui com a vida dessa mulher. E no dia que eu vi Jairo prostrado, eu falei, Jesus, eu me prostro, eu abro mão de tudo. Tudo que pode me impedir que nós dois fiquemos juntinhos. Eu quero sentir esse amor. E eu quero desejar esse amor mais que eu desejo um marido, mais que eu desejo um homem. Tá entendendo? Não é a posição que determina onde você fica, é a intenção que determina onde você quer chegar. Não é a sua posição que determina onde você fica. Aquela mulher estava prostrada, estava no chão. Mas é a sua decisão que determina onde você vai chegar. Não é a sua posição que determina onde você fica. É a sua decisão que determina onde você vai chegar. Não é o que te fizeram, é o que você faz com o que te fizeram. Perdoa. Imediatamente cessou. No mesmo instante, Jesus percebeu e perguntou para a multidão, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Responderam seus discípulos, vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta, gente, esses discípulos também eram ruins, viu? Ô racinha, Jesus só escolheu os miserentos. Você acha que Jesus te escolheu por quê? Porque você é bom? Jesus te escolheu porque você é ruim mesmo. E com a sua ruindade, Ele vai te ajudar. Com a sua fraqueza, Ele vai te fortalecer. Ele não te escolheu porque você é boa, porque você é bom. Ele escolheu porque você é ruim. Tá entendendo? Gente, Ele é assim. Esses discípulos perguntam, tá me zoando, né, Jesus? Tá perguntando quem me tocou?
Ó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Por isso que é bom você colocar um louvor instrumental para tocar enquanto você lê a palavra, porque ele vai completando e preenchendo, e aí você fica totalmente focada, porque aquele louvor vem no momento. Gente, parece que eu coloquei esse louvor para falar nessa hora. É muito profundo isso, gente. Vocês não estão sabendo. Eu acho isso muito louco. Tremendo de medo, olha, a parte mais importante. Para que Deus curou aquela mulher? Vês a multidão aglomerada ao teu redor, mas Jesus continuou olhando ao seu redor e ela disse, sabendo o que tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e tremendo, ela disse, tremendo de medo. Você tá com medo? Vai com medo mesmo, irmã. Deus tá com medo para fazer algo, para falar de Deus, para fazer um projeto novo de Deus, para começar algo em Deus. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Essa mulher estava com medo, ela já tinha sido curada, mas ela estava com medo de fazer aquilo que Deus tinha dito para ela que ela devia fazer. Vai com medo mesmo, que no poder dele vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. Eu falava, Deus, eu não lembro nem onde eu guardo a chave de casa. Como que eu vou lembrar dessa palavra? O Senhor está me zoando. Como que o Senhor me chama para pregar? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Eu perco a chave do carro todo dia, a chave de casa, eu nem tenho que deixar a porta da casa. Eu não sei onde que tá. Como que o Senhor me chama para ler Bíblia se eu não lembro de nada? Ele fala, vai com medo mesmo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder é dele, a fraqueza é sua. Entra com a fraqueza, ele entra com o poder que vai estar tudo certo, tá entendendo? Filha, sua fé te curou. O que curou essa mulher, gente? Foi a fé dela. Ele não falou isso pro gadareno, que a fé do gadareno curou ele. Quem curou o gadareno foi a decisão de Jesus de usar ele. Jesus falou, eu vou curar esse moço porque eu sei que ele tem tanta coisa para fazer, mas essa mulher não. Ela falou assim, essa tua fé que te curou. Será que Jesus tem encontrado fé no teu coração para te curar? Às vezes é isso que ele quer expor. Será que Jesus tem encontrado fé no seu coração para fazer através de você? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Uma mulher entrou na história de Jairo. Entrou no caminho. Tocou na orla de Jesus. Foi curada. Mas ela ainda estava escondida. Ela não andava como quem tinha sido curada. Já tinha tantos anos que ela estava acostumada a viver daquela forma que ela não sabia fazer de outra. E era por isso que Deus precisou parar tudo para escutar a história dela. Gente, mulher contando, olha eu. 10 minutos eu falo 1h30 sem parar. Eu já queria ter parado essa live. Eu falei, essa live hoje vai ser só de 30 minutos. Ai, Deus, não dá. Ai, queridos, é isso, sabe? As suas impossibilidades não podem roubar a sua esperança. Deus falou que você vai escrever e vai compor e que suas músicas vão tocar vidas. Entra no quarto, fecha a porta e fica lá até essa canção, até sua história virar canção. Até sua oração virar canção. Entra no quarto. Fala assim, quer que eu vou fazer esse fim de semana? Eu vou escrever a minha história em forma de música, para que pessoas possam receber a cura através da minha história, através de uma canção. Deus ainda, Tiago, escolhe o profeta de... Você tá praticamente um Davi, que tinha Natan ali de profeta dele, né? Ai, Jesus. Tá entendendo, gente? O que Deus falou? Vai pro seu quarto. Eu vou sentar aqui, Deus. Eu não levanto daqui enquanto o Senhor não me ensinar alguma coisa nessa palavra. E eu ficava de 7 da manhã de um sábado até meia-noite lendo Jó. A palavra é a sua história. É seu livro. Que inclusive eu tô em débito aí, porque eu preciso escrever, mas o Senhor já tem me incomodado sobre isso. É seu livro que vai curar, é sua música que vai curar, é sua história. Mas você primeiro vai amar, vai perdoar, vai aprender. Tá entendendo? Você já tá sendo, Ti. Todo dia Deus tá aqui.
usando meus lábios para falar com você, para tocar seu coração, para te curar. Isso é na caminhada. É todo dia através da palavra. É o maior cuidado que tem. Jesus nos cuidar através da palavra. Deixa eu te falar, na maioria das vezes eu e essa palavra aqui, e essa palavra me rasgando, e eu falando, quero ser como Jairo, quero ser como essa mulher do fluxo de sangue, quero aprender com a tua palavra, eu quero aprender com Daniel, quero aprender com José, não dar meu jeitinho. Depois a gente pode fazer uma série só com os personagens aí, e eu vou contar pra vocês o que Deus me ensinou com a vida de cada um. Deus me ensinou tanto na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Esther. É sobre o que eu quero aprender com a vida deles. Eu quero aprender com Daniel, ficar 3 vezes por dia buscando o Senhor. E nada mais ser mais importante do que isso. A não me importar com o que as pessoas acham que eu devo fazer, mas me importar com o que Deus falou a meu respeito. E andar a essa altura, andar nessa revelação. Às vezes Deus falou que você vai para a Índia, então você precisa aprender a falar o idioma da Índia antes. Como que Deus pode te enviar para a Índia se você não sabe falar indiano? Não sei se é essa a língua de lá. Não deve ser. Amém? Vamos orar? Jesus, essa é a tua palavra. Que essa palavra possa mortificar a nossa carne. Eu não ajo como eu sinto vontade de agir, eu ajo como eu creio. Cristãos, filhos, não agem como sentem, agem como devem. Eu não quero agir mais como eu sinto vontade, eu quero agir como eu devo, mediante a tua palavra. Jesus, obrigada. Obrigada por colocar essa história aqui de Jairo. Um homem que abriu mão de posses, da sua reputação, e se prostrou aos seus pés. E logo junto, há uma história de uma mulher que fez tudo o que podia para que ela encontrasse a cura. Nos ensina a fazer o que nós precisamos fazer para viver o que o Senhor disse que vamos viver. Existe uma parte da fé que a fé é colaborativa. A fé sem obras é morta. Não adianta você falar que tem fé, que Deus vai fazer através de você, se você não se posiciona, se eu não me posiciono. Jesus, eu quero me posicionar hoje, nesse lugar, para que o Senhor faça através de mim. Mas antes, faz em mim. Me cura, me transforma minha casa. Muda a história da minha família, dos meus pais, do meu filho. Continua, Pai, sendo bom e fiel. Aliás, o Senhor é bom e fiel, isso não muda. Eu é que sou infiel, inconstante. Me perdoa hoje pelas minhas inconstâncias, pela minha infidelidade. Me perdoa. Me perdoa porque tantas vezes preciso sentir vontade de fazer algo quando eu não tenho que sentir vontade, eu tenho que fazer. Me perdoa, porque às vezes eu preciso sentir vontade para perdoar e eu não preciso sentir vontade, eu tenho que decidir perdoar. Que o Senhor possa guardar o nosso coração e a nossa mente e que nenhuma palavra lançada nesse dia seja roubada, mas que ela encontre corações fervorosos, dispostos a frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 essa palavra. Fé é a certeza das coisas que não vemos. Eu tenho certeza que cada palavra que o Senhor já disse ao meu respeito já aconteceu e eu me movo nelas. Traga pessoas específicas para o cumprimento do propósito que o Senhor tem para mim e leva da minha vida qualquer pessoa que não faz parte mais do propósito. Qualquer pessoa que está me levando para longe do Senhor, que vai fazer com que as histórias se repitam na minha vida, leva para longe. Obrigada, Jesus, por me amar, mesmo sendo tão eu uma pobre miserável. Mas eu sou sua filha. Eu sou um vaso de barro, mas sou tua. Sou tua. E o Senhor pode me quebrar quantas vezes forem preciso. Amém, amém e amém. Gente, um beijo, amo vocês. E aí, quem sabe amanhã a gente volta àquelas
querendo já correr. Que a graça e o favor de Jesus abunde sobre a sua vida nesse dia. Que as misericórdias que já estão disponíveis nessa manhã, que você possa mergulhar nesse rio. Quando acabar a live, vai lá, comenta, compartilha, manda para o máximo de pessoas que você puder e o Espírito Santo te lembrar. Vai lá na setinha, manda, salva ela para você assistir depois. Vamos colocar lá uns 100 comentários para que mais pessoas sejam alcançadas através daquilo que Deus falou ao nosso coração nessa manhã. Um beijo muito grande. Assista depois essa live toda, tá? Assista. Quem chegou agora, assista. Porque foi muito forte. Um beijo bem grande no coração de vocês. Deus abençoe. Aliás, Deus já abençoou, né? Você que precisa viver à altura daquilo que Ele já fez por você. Aquela mulher do fluxo de sangue já sabia, tá disponível a cura. É só se eu tocar nele, já tá disponível. Eu não preciso sentir nada, eu só preciso ir lá. Aquela mulher falou, tá escrito. Então, vamos lá. E aí, ó, amanhã, 11 horas, estaremos aqui, tá bom? Um beijo, 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 beijo. Que Jesus abençoe ricamente você. Amo cada um de vocês. Que a gente possa continuar essa caminhada até que Ele venha. Até que Ele venha ou até que a gente vai andar junto aí até depois do fim, como disse nosso amigo. Juntos até depois do fim, juntos até a eternidade. Que lá vai ser muito melhor, lá não vai ter dor, não vai ter nada. Vai estar só um trem maravilhoso, tá bom? Beijo.